Do lado iraniano, o vice-chanceler Kazem Garibabadi deixou claro que o país está considerando todas as opções diante de uma eventual entrada dos Estados Unidos no conflito ao lado de Israel. Bom, gente, internamente, essa posição dos Estados Unidos não é uma posição nem coesa nem confortável para Trump, né? E isso está gerando rachas dentro do próprio movimento Make America Great Again. Figuras influentes da ala trumpista, como Tucker Carlson e Steve Bannon, reagiram mal à possibilidade de uma guerra total com o Irã. No podcast War Room, Carlson foi bem claro: "Você não vai me convencer de que o povo iraniano é meu inimigo." Ou seja, gente, há uma resistência dentro da base conservadora contra uma nova intervenção militar, especialmente com cara de mudança de regime. Netanyahu gravou um vídeo em inglês dirigido ao povo iraniano dizendo que esperava que a operação militar abrisse caminho para que eles alcançassem sua liberdade. E sugeriu que, além de neutralizar a ameaça nuclear e de mísseis, a ofensiva israelense poderia sim contribuir para um colapso do regime. O nome da operação, gente, é Leão em Ascensão e carrega um simbolismo bem profundo, né? O leão com o sol ao fundo foi um dos grandes ícones do Irã pré-revolucionário, especialmente sob a dinastia Pahlavi, que governou até 1979. Essa imagem apareceu até em uma postagem recente do governo israelense em Farsi, mostrando um leão com uma espada perfurando a bandeira atual da República Islâmica. Lembremos que uma das marcas dos Pahlavi foi o processo de ocidentalização do Irã, e isso, de alguma forma, tem sido um alvo de crítica da ala conservadora dos Estados Unidos, como no caso dos ideais de Bannon. Segundo o professor Mark Owen Jones, da Universidade Northwestern no Catar, isso não é só uma mensagem ao povo iraniano, é também uma construção simbólica para o próprio público israelense. Israel se colocando como o leão que domina a terra. Afinal, gente, vocês devem lembrar, né? O leão estava presente nas insígnias da tribo de Judá. E se vocês não sabem, em 1949 passou a fazer parte do brasão de armas de Jerusalém. Bom, mas esperar que os iranianos sejam influenciados por isso, especialmente quando parte da mensagem vem de um inimigo declarado como Israel, é subestimar a complexidade histórica e o orgulho nacional iraniano, né? E aí entra um ponto que não dá para ignorar. O Ocidente já tentou mudar regimes no Irã antes. É só nós voltarmos a 1953. Naquela época, o então primeiro-ministro iraniano, Mohammad Mossadegh, eleito democraticamente, decidiu nacionalizar a indústria do petróleo, que até então era controlada por uma empresa britânica, a Anglo-Iranian Oil Company. Isso irritou bastante Londres e Washington, que temiam também uma possível aproximação do Irã com a União Soviética em plena Guerra Fria. O resultado? Uma operação secreta da CIA e do M-16, chamada Operação Ajax, que derrubou Mossadegh. O Shah voltou ao poder com apoio americano e instalou um regime autoritário que duraria até a Revolução Islâmica de 1979. Aí o que aconteceu depois a gente já sabe, né? O Ayatollah Khomeini liderou a revolução, derrubou o Shah e instaurou a República Islâmica. Depois da morte de Khomeini em 1989, Ali Khamenei assumiu como líder supremo, cargo que ocupa até hoje, embora não conte com o mesmo carisma do ex-exilado Khomeini. Agora, gente, em seu primeiro discurso desde o início dos ataques israelenses, Khamenei reagiu ao que chamou de apelo de rendição incondicional por parte de Trump e disse: "Essa nação jamais se renderá. Qualquer intervenção militar dos Estados Unidos resultará, sem dúvida, em danos irreparáveis." Trump, em resposta, limitou-se a dizer: "Boa sorte." Uma frase dessa, numa situação como essa, carrega muito mais ameaça do que ironia, né? Mas, gente, o que temos visto é que o conflito parece que ultrapassou os 6 dias e pode ser mais longo do que Tel Aviv pensava inicialmente. Segundo a Guarda Revolucionária, foi iniciado nesta quinta-feira um novo ataque combinado com mísseis e drones contra alvos militares e centros industriais ligados à defesa, nas cidades de Haifa e Tel Aviv. Eles afirmam que mais de 100 tipos de drones de combate e suicidas foram lançados, especialmente contra sistemas de defesa aérea nessas regiões. E disseram que os ataques com mísseis ainda vão se intensificarem. Logo depois disso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, declarou que um dos mísseis iranianos atingiu um centro de comando e inteligência das Forças Armadas israelenses, próximo ao Hospital Soroka, no sul de Israel. Segundo ele, o hospital sofreu apenas danos superficiais e é usado principalmente para tratar soldados envolvidos na ofensiva contra Gaza. Em um discurso, Araqi disse que foi Israel, não o Irã, que começou esse banho de sangue.
São os criminosos de guerra israelenses que atacam hospitais e civis, não os iranianos. Ele também mencionou que centenas de iranianos inocentes já foram mortos por ataques israelenses em território iraniano. Aí, gente, do outro lado, né? Netanyahu esteve no próprio hospital Soroka e fez questão de dizer que todos os israelenses estão pagando o preço dessa guerra. Ele mencionou mortes, famílias enlutadas e até compartilhou que seu filho, Avner, teve que cancelar o casamento pela segunda vez por causa da ameaça de mísseis. Um gesto bem simbólico, né, que tenta aproximar ele da dor coletiva do país. Bom, o objetivo declarado de Israel é obrigar Teherã a abrir mão definitivamente do enriquecimento de urânio, abandonar seu programa balístico e cortar apoio a grupos armados em toda a região. Mas ao mesmo tempo há uma estratégia mais profunda, né? Esgotar a capacidade do regime de projetar poder e manter a coesão interna. Israel já atingiu prédios do governo, sedes da polícia e até emissora estatal iraniana em Teherã. O plano prevê ao menos 2 semanas de ataques intensos e o governo Netanyahu está decidido a manter a ofensiva enquanto houver capacidade iraniana de lançar mísseis. Mas parece que, apesar da retórica dos discursos e dos ataques mais intensos de Israel contra o território iraniano, o Irã continua sendo capaz de atingir objetivos estratégicos dentro de Israel, que possui um território bem menor e com considerável concentração populacional. O Irã tem 90 milhões de habitantes, é etnicamente diverso e não há sinais de grandes protestos nas ruas. Além disso, a Guarda Revolucionária permanece coesa, com cerca de 250 mil combatentes e forte presença na estrutura estatal. Aí mais, o verdadeiro centro do poder hoje, gente, pode já não ser o Khamenei, que já tem 86 anos. Segundo uma fonte regional, o poder real já está com seu filho, Matijaba, e com a Guarda Revolucionária. Matar Khamenei agora, como o Trump ameaçou de forma bem velada, né? Quando ele disse, sabemos onde ele está, não vamos matá-lo por enquanto, pode, na verdade, acabar criando um Marte e gerar reação violenta, sem necessariamente derrubar o regime. Estrategistas experientes e quem conhece a história da região com relativa profundidade sabe que, se o regime cair, o que vier depois pode ser ainda pior. Pode não ser a democracia no modelo ocidental, mas uma versão ainda mais dura do que a que se tem hoje. Por exemplo, a República da Guarda Revolucionária Islâmica. Já imaginou? Não há dúvida de que hoje o Irã está mais isolado do que nunca, né? A tradicional estratégia de guerra por meio de proxies, como Hezbollah e os Houthis, sofreu pesadas derrotas recentemente. Rússia e China, que até pouco tempo eram aliados estratégicos de Teherã, estão em silêncio. Nos bastidores, Arábia Saudita e Emirados Árabes, embora condenem publicamente os ataques, parecem não se opor ao enfraquecimento do Irã xiita, que já atacou infraestrutura crítica no Golfo no passado, né? Agora, o que os estadistas deveriam ter em mente é que um colapso do Irã poderia alimentar tensões entre as diversas minorias do país, árabes, curdos, azeres, baluques, barrais, cristãos, e dar início a um conflito interno sem precedentes. Um Irã desestabilizado poderia incendiar toda a região, de Azerbaijão ao Paquistão. O colapso do regime poderia repercutir em conflitos esquecidos, reacender crises étnicas e colocaria em risco até estados frágeis no entorno. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.